Boa noite a todos vocês que hoje estão na casa do Irmão Cravo, e a todos vocês também que estão assistindo online esta aula de hoje, que será a nossa 7ª aula sobre o tema O Despertar da Consciência. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é o que é de fato real e o que não é real. E quando eu digo o que é real, pode parecer assim meio estranho, né? O que é real? Real é nossa realidade, é aquilo que nos cerca, né? Real são as paredes que estão aqui à nossa volta, essa realidade que nós estamos vendo aqui. Isso tudo é real. E o que não é real? Né? E nós vemos com aquela comparação. E o que não é real? Bom, o que não é real é aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não consigo captar com meus sentidos, é aquilo que, enfim, que meu corpo não sente, né? Este conceito de realidade é um conceito que a gente traz desde pequenos, porque nós somos materialistas, nós somos uma sociedade extremamente materialista. E se somos materialistas, claro que nossa realidade vai ser baseada apenas naquilo que nós conseguimos captar com os nossos sentidos e aquilo que nós conseguimos captar através de alguma interação direta que a gente possa ter e com aquilo que nós chamamos de matéria em geral. Porque queremos acreditar que não existe nada além disso. Mas será que todo esse raciocínio, toda essa base que a gente constrói para sermos materialistas, para duvidar de tudo, para duvidar de nós mesmos, da nossa própria existência, né? Para duvidar da nossa fé, para duvidar de uma divindade maior. Será que realmente esse raciocínio ele é bom o suficiente para que a gente possa separar o mundo em dois e dizer, bom, aquilo que não é material não existe, ou aquilo que não é material é apenas uma presunção? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, o que é matéria e o que é, de fato, real. Se a gente procurar no dicionário, o dicionário vai dizer que real é aquilo que contém a verdade. Pois bem, aquilo que contém a verdade. Então, se eu tenho a verdade dentro de um certo aspecto, eu tenho alguma coisa real. Se eu não tenho a verdade contida, então eu tenho alguma coisa irreal, alguma coisa ilusória. Quando a gente fala de matéria, que é o primeiro contato nosso com a realidade, com o que nós achamos que é a realidade, com o que nós achamos que é o que contém a verdade, a gente vai começar a perceber, através dos avanços da ciência, através dos estudos da física quântica, que aquilo que nós considerávamos como matéria, na verdade, está muito distante do conceito de matéria que a gente considerava ou considera no nosso dia a dia. Por quê? Rapidamente aqui, eu quero lembrar sobre os átomos, sobre os elétrons, porque quando a gente vai analisar do que é feito essas paredes que nos envolvem, do que é feito o nosso corpo, do que é feito tudo aquilo que a gente considera real, na verdade, tudo isto é composto de átomos. Átomos cujos elétrons, prótons, nêutrons têm comportamentos absolutamente estranhos e diferentes daqueles que nós consideraríamos caso eles fossem matéria, pura matéria e sólida como nós consideramos. Então, os átomos, eles aparecem e desaparecem das órbitas dos elétrons, os elétrons aparecem e desaparecem de suas órbitas, né, dos átomos o tempo todo. Quando nós vamos fazer um estudo menor e vamos analisar o núcleo do átomo, os prótons, os nêutrons, nós vamos descobrir que os nêutrons são formados por quarks e vamos perceber que esses quarks, eles são energia. Nós vamos começar a perceber que quanto mais a gente chega no âmago do que a gente considera matéria,
menos matéria existe, ao ponto da gente dizer, não existe matéria. Daí surgiu a teoria das cordas, que entende que tudo aquilo que forma o universo, na verdade, seriam como cordas unidimensionais que participariam de pelo menos 10 dimensões ao mesmo tempo e que teriam como natureza a vibração, a frequência vibratória. E essa frequência, esta vibração, esta energia que criaria, então, a ilusão do átomo, a ilusão dos elétrons, dos quarks e de toda a matéria que a gente conhece. A matéria, puramente, ela nada mais é do que um tipo, uma forma de energia. É uma forma de energia que se apresenta à nossa frente e nós, com o nosso corpo físico, que tem a mesma tipo de energia, o mesmo tipo de frequência, nós acabamos interpretando esta matéria ao nosso redor como uma coisa sólida, como uma coisa de massa, como uma coisa dura, quando, na verdade, esta matéria ao nosso redor também nada mais é do que energia, energia pura. Eu não sei se vocês já viram, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar alguns rios congelados, que quando a gente olha para eles, a gente vê aquele gelo, né? Vê aquelas pedras todas de gelo, aquela coisa bonita, e tudo parado, né? Tudo congelado. Então é uma coisa estática. Mas quando você coloca uma câmera com uma filmagem bem lenta, ou seja, com um frame lá a cada 5 minutos, eu não sei exatamente a cada quanto tempo, mas uma câmera bem devagar, e depois você passa esse filme, você repara que aquele rio, aquele gelo todo que você não consegue ver andar, na verdade ele está andando. Ele está fluindo como se fosse água do rio. Só que muito devagar. Tão devagar que nós não conseguimos perceber e nós juramos, de pé juntos, que aquele gelo que está na nossa frente está estático, está congelado, está parado. O que eu quero dizer com isso? Nós somos enganados o tempo todo pelas nossas percepções. Como todo o universo é energia, nós apenas recebemos o contato com essa energia através do nosso corpo físico, que tem, como eu comentei, essa mesma frequência vibratória. E como é que esse contato, esse suposto contato com a matéria que a gente tem? Através de 5 sentidos que a gente conhece: visão, audição, olfato, paladar, tato. E a gente acha que a gente interage com a matéria com eles. Mas nós já comentamos numa aula anterior que, na verdade, nós nunca, na nossa vida, interagimos com a matéria. Nunca. Por quê? Os nossos olhos, quando olham alguma coisa, quando olham essas paredes, quando olham uma montanha, eles não estão vendo a matéria. Nós nunca vimos a matéria. Quando os olhos olham uma montanha, olham alguma coisa, eles estão vendo o quê? Apenas os raios, né? Apenas as frequências, as ondas de luz que batem naquela matéria, na parede, na montanha, no que for, e refletem aos nossos olhos. São essa frequência de luz que nós enxergamos e que toma cores e formas através do reflexo que ela teve naquele objeto, e nós enxergamos. Só que percebam, o que chega aos nossos olhos é apenas a frequência de luz, que não é matéria. A matéria não emite essa luz. É a frequência de luz que refletiu na matéria. Ou seja, nós nunca olhamos a matéria. Tudo que está ao nosso redor, você acha, estou olhando a matéria. Não, você não está olhando a matéria. Você está apenas olhando o reflexo da luz que bateu na matéria, refletiu para os seus olhos, é isso que você está enxergando. E o nosso cérebro, ele interpreta essa frequência de luz que chega aos nossos olhos, interpreta como objetos, interpreta como coisas sólidas, interpreta como a matéria. Mas isso tudo nada mais é de uma interpretação do cérebro. Porque, na verdade, nossos olhos não foram preparados para enxergar a matéria, para conseguir ver a matéria.
E a mesma coisa acontece com todos os nossos outros sentidos. Quando a gente escuta, né, nós estamos fazendo o quê? Na verdade, são ondas de ar, né, que se movimentam, essa energia do ar, uma molécula do ar batendo na outra, que vem encostar no nosso tímpano e faz o nosso tímpano vibrar da mesma forma. Mas, quando a gente ouve as palavras, os sons e palavras não existem. Eles não existem. Por quê? Apenas o que existe é a vibração das moléculas e que o nosso cérebro interpreta como um som, interpreta como uma palavra. Cada vibração de molécula, ela interpreta de uma forma diferente. Mas nós nunca, de fato, ouvimos a matéria em si. Porque a matéria em si não tem barulho. Ou se tem barulho, nós absolutamente desconhecemos. Nós, de novo, nós apenas escutamos a frequência da vibração das moléculas de ar que chegam no nosso tímpano. E são, assim, interpretadas pelo nosso cérebro. Quando a gente fala do nosso paladar, nós temos as papilas gustativas. Matéria não tem gosto. Um bolo de chocolate não tem gosto, né? Ou seja, a matéria, por em si só, ela não tem gosto. Ela é neutra. Mas por que o bolo de chocolate a gente sente aquele gosto e acha, ó, que delícia? Porque quando as moléculas do bolo encostam nas nossas papilas gustativas, existem reações físico-químicas que vão causar um pulso elétrico que vai vir daqui para o nosso cérebro, e este pulso elétrico vai ser interpretado pelo cérebro como um gosto. Então, dependendo da frequência desse pulso elétrico, o cérebro vai interpretar como um gosto assim ou assado. Mas matéria, por si própria, não tem gosto. Se eu colocar na minha boca qualquer matéria que não tenha uma reação físico-química com as minhas papilas gustativas, e podem não ter, muitas não têm, eu não sinto gosto. A mesma coisa é o meu nariz, o meu olfato, só que aí com as papilas olfativas. E por fim, como a gente já comentou também, né, estou fazendo aqui um apanhado rápido, né, do que a gente já comentou em aulas passadas, mas o nosso tato também. Nós nunca encostamos na matéria. Na verdade, quando a gente acha que a gente encostou, é porque o nosso cérebro, ele interpretou que os campos eletromagnéticos que nós temos que existem em cada átomo, quando eles se aproximam, eles se repulsam. Há uma repulsão entre eles. E como é uma repulsão, é que nem um ímã, já colocou, né? Dois ímãs no mesmo polo, você tentar encostar eles, o que acontece? Eles se repulsam. E acontece a mesma coisa. E quando chega no limite dessa repulsão, e você não consegue aproximar mais, o seu cérebro interpreta como? Agora eu toquei, agora eu encostei. E aí você interpreta como tato, mas você nunca encostou. Um átomo nunca encosta no outro átomo. Ou seja, você nunca tocou numa matéria. Então, e não é só o fato da gente nunca ter tido contato com a matéria com nenhum dos nossos 5 sentidos. Tudo ser apenas uma percepção por ondas elétricas encaminhadas ao cérebro. Não é só esta questão. Nós temos uma outra questão importante também. A gente não falou que o que é o real é a verdade, aquilo que contém a verdade? Pois bem, como é que eu posso dizer que o que eu enxergo é real, é a maior verdade, quando eu enxergo apenas nas vibrações que vão do ultravioleta até, né, do violeta ao vermelho. Eu não enxergo nada além da frequência do violeta, que é o ultravioleta, e nem abaixo do vermelho, que é o infravermelho. Isso representa praticamente nada perto das vibrações que existem no universo, né, das frequências de luz que existem no universo. Ou seja, meus olhos não conseguem captar praticamente nada. Os meus ouvidos também, o tímpano, quando ele vibra, ele consegue apenas vibrar numa pequena diferença de frequência. Quando essa frequência é maior ou menor, nós não ouvimos. Por isso que os cachorros ouvem mais que a gente, outros bichos ouvem mais. Enfim, depende de como é feita, né, o sistema auditivo de cada um. Mas o fato é, qualquer animal, qualquer bicho na face da Terra não consegue escutar nem uma fração mínima, 0,00001%
dos barulhos do universo, daquilo que está ao nosso redor. Todos os nossos sentidos são limitados. Todos eles têm limitações. E é com base nesses sentidos, nessas limitações, nessa crença da matéria, que a gente quer julgar o que é real. Então a gente tem que pensar bastante nisso, pensar com carinho. Por quê? O que a gente de fato consegue captar com os 5 sentidos não é matéria. E muito menos a gente consegue ter a amplitude do que realmente está à nossa volta com a pouca percepção que nós temos de nossos sentidos. Bom, nem preciso dizer que é por isso que a gente não vê as ondas de rádio, de luz, os Wi-Fi e N milhões de outras coisas que estão ao nosso redor, mas que nossos 5 sentidos não captam. Algumas a humanidade já descobriu, como essas ondas que eu comentei para vocês, e outros, até hoje, né, continuam não descobertas. Por quê? Porque nós não enxergamos e ainda não conseguimos descobrir, saber que eles estão aqui ao nosso redor, apesar de estarem ao nosso redor. Portanto, a realidade é muito, muito maior do que a gente costuma achar que é aquilo que a gente vê com nossos frágeis 5 sentidos. E a verdade, o que é a verdade? A verdade é relativa. Eu não preciso nem dizer isso, né? A gente comentou muito isso também nas aulas anteriores. Por que a verdade é relativa? Porque o que eu considero verdade, a minha pessoa, é diferente do que você considera verdade. Porque eu considero a verdade baseado nas minhas experiências pessoais, baseado naquilo que eu vi, naquilo que meus 5 sentidos, né, captaram, baseado naquilo que eu tive como educação. Porque, dependendo da educação que eu tive, eu considero uma coisa verdade ou outra. Dependendo da religião que eu tive, eu considero uma coisa verdade ou outra absolutamente distinta. E a gente vê isso pelo mundo inteiro, pessoas matando por religião por acreditarem que aquela é verdade verdadeira. E cada religião tem a sua verdade verdadeira. E como a gente percebe, todas as verdades são relativas. Então elas não podem ser a verdade verdadeira, a verdade final, a verdade absoluta. Não tem como. Nós consideramos as coisas reais e verdadeiras de acordo com nossas crenças adquiridas. A gente aprende ao longo da vida o que o homem pode fazer e o que o homem não pode fazer. Né? Há pouco mais de um século atrás, se diria, o homem não pode voar. E pronto. E ninguém iria acreditar numa realidade diferente. Hoje, nós temos foguetes, aviões, helicópteros e tudo mais. Hoje, a gente fala, o homem não pode viajar daqui para Plutão em 1 minuto. Talvez amanhã a realidade seja outra. Então, nós fomos formando ao longo da vida crenças que nós adquirimos e que a gente considera como verdades absolutas. Eu tenho a crença de que a matéria é tudo que existe. Somos materialistas. Então, se eu tenho essa crença, para mim essa é a verdade. Mas, de novo, como a gente viu, toda verdade é relativa. Nós não temos condições, capacidade de assimilar toda a verdade do universo em apenas nós, com apenas nossos 5 sentidos, com apenas nossos corpos, que a gente comentou nas últimas aulas, apenas o nosso cérebro. Não temos condições de captar a verdade. Então a gente vai acreditando que nós temos limites. A humanidade tem limites, cada um de nós tem limites. Então, eu consigo isso, mas eu não consigo fazer aquilo lá é impossível, e a gente vai se limitando, a gente vai se diminuindo e vai criando o que a gente chama de realidade, mas é a nossa realidade. A nossa realidade, ela contém em si a ignorância sobre o universo. Gente, o universo é infinito. Para a gente compreender a verdade do universo, nós teremos que ter infinitas peças. Mas não vamos falar de infinitas, não. Vamos falar de um número muito menor. 1 milhão de peças. Ok? Que é um absurdo. Mas, enfim, é muito pequeno esse número perto do universo. Mas é só para a gente entender. Se o universo fosse composto de 1 milhão de peças, e eu só tenho uma, que é a minha verdade, como que eu posso dizer que essa verdade é absoluta? Quando eu tenho tantas peças que eu simplesmente desconheço e que eu simplesmente nunca tive contato. E são peças de todas as formas, físico, químicas, sociais, religiosas, etc, etc. Ou seja, a verdade vai muito além disso. Então, quando a gente se depara
e começa a pensar e realmente aceitar a nossa ignorância. Temos que aceitar que nós somos ignorantes, porque nós somos. E não por maldade, e não porque não somos capazes, somos ignorantes porque nós estamos numa fase de evolução onde nós ainda não compreendemos e não conseguimos captar tudo. Então, a verdade é relativa, nós temos que ter isso na cabeça o tempo todo. E é isso que eu gostaria muito que vocês colocassem também na cabeça de vocês, né, para que a gente possa prosseguir agora, né? A verdade é relativa. Então, se a verdade é relativa, o que de fato é a nossa verdade? A gente comentou muito, né, nas aulas anteriores, de nós sermos uma consciência. E nós estamos aqui justamente nesse curso, querendo despertar a consciência. Né? Despertar a nossa consciência, despertá-la do quê? Dos nossos corpos físicos, né? De tudo aquilo que não faz parte de nós, e despertar da nossa ignorância, despertar da nossa crença de que nós somos uma realidade, que nós conhecemos a realidade total. Gente, daqui a 100 anos, a própria ciência vai olhar para trás e falar como aquele pessoalzinho acreditava em besteira, né? Olha só tudo que eles acreditavam e que eles não acreditavam. E vai ser assim. Assim como daqui a 200 anos e daqui a 500 anos, cada vez nós vamos mudar mais e mais. Por quê? Nós vamos conhecer mais e mais da verdade. Cada vez um pouquinho mais adiante. Mas vamos falar da verdade da vida. Então, agora que a gente comentou um pouquinho sobre a relatividade das coisas, o que é verdade para nós? Para mim, para você que está aí assistindo na casa do irmão Cravo ou em casa, o que é verdade para você, a verdade da sua vida? Porque quando você acorda de manhã, você pensa assim, bom, a minha verdade é essa é a triste verdade. Em geral a gente fala, é a triste verdade, não é? Não deveria ser assim, a gente deveria falar, essa é a minha feliz verdade, a gente tem milhões de motivos para isso, mas enfim, não vamos entrar nesse aspecto agora, mas o fato é, a gente considera uma verdade específica para ser a nossa verdade, para ser a nossa realidade, a nossa vida. E o que é a nossa vida? Nós comentamos, também em aulas anteriores, que os pensamentos, eles só têm uma única função, se concretizar. Os pensamentos são uma energia que vão se cristalizando, se materializando, até que eles se concretizam neste plano físico. Este plano físico é um plano de energia com uma frequência específica que nós enxergamos, nós percebemos com o físico, mas na verdade ele não tem nada de físico. Tudo está mudando o tempo todo. As paredes estão, né, se desmontando o tempo todo. Tudo está sendo criado e destruído o tempo todo. Tudo é ciclo, tudo tem começo, meio e fim. Então, a gente acha que está tudo sólido, acha que está tudo fixo, mas isso não é verdade. Mas, enfim, o que é a nossa vida? Nossa vida é como pensamento. É tudo aquilo que a gente já pensou. Tudo que a gente vive, sente, entende, compreende, faz parte de um pensamento. Faz parte de um pensamento, e este pensamento foi direcionado, ele foi focado por algo maior, que é a nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela vai utilizar um pensamento específico para criar a nossa realidade. Isso vai muito além da matéria, como vocês vão ver. O que eu estou querendo dizer aqui é algo muito além do que isso. Vamos pensar o seguinte, o que é a nossa vida? Nossa vida é aquilo que a gente vive e que, por sua vez, é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, nossas emoções. Eu não vivo, eu não sinto, eu não penso, eu não tenho experiências sobre aquilo que eu não foco, sobre aquilo que eu não penso, sobre aquilo que minha consciência não determina que seja meu foco de pensamento. Então, tudo aquilo que eu não foco meu pensamento é exatamente como se não existisse no universo. Então, por exemplo, neste exato instante, você está ouvindo essa palestra, né, esse curso, essa aula, e você está pensando nas palavras que eu estou dizendo.
tentando cada um entender, né, de uma forma relativa, essas palavras, para, enfim, ver se elas fazem sentido ou se elas não fazem sentido, e como aplicá-las na nossa vida particular. Quando a gente faz isso, e a gente está pensando sobre isso, neste exato momento, você não estava mais pensando naquele problemão que você estava pensando hoje na hora do almoço. E por que você não está pensando mais naqueles problemas, em outros problemas? Porque você focou o seu pensamento nessa aula. E a vida, ela é exatamente assim. A vida, ela só acontece naquilo que a gente foca nosso pensamento. Ela não acontece fora disso. Então ela é boa ou ela é ruim de acordo com o nosso foco e de acordo com a nossa interpretação do que a gente percebe do universo. Vamos dar um exemplo, outro exemplo. Eu falei do curso. Quando você lê um livro, né, você está lendo um livro, você entra no universo, né? Você entra no universo, num outro mundo. Você vê casas, você vê a pessoa, você vê o personagem, você escuta sons, você imagina. Quando você está nessa realidade do livro, eu pergunto para vocês, vamos deixar a pergunta no ar por enquanto. A realidade que você está lendo no livro, ela é diferente, melhor, pior, mais real ou menos real do que a da sua vida? Aquela que você pensa, estou apenas lendo um livro. Quando você lembra que está lendo apenas uma história, você põe o livro de lado. Qual realidade é mais real? A de quando você põe o livro de lado ou a de quando você está lendo o livro, está imerso naquela história e naquele outro universo? A mesma coisa vale para um filme. Ou para novela. A pessoa chega em casa cheia de problemas, não sei o quê, senta, vai ver novela. E entra na novela. E aí só vai lembrar que é uma novela no intervalo. Até lá ela chorou, ela sentiu, ela se emocionou, ela ficou com raiva, ela ficou com inveja, ela ficou com tudo. Ela experimentou uma série de sensações, uma série de pensamentos enquanto ela assistia. E qual é a realidade maior? A realidade de quem está sentado no sofá, assistindo a novela, ou a realidade que estava na sua cabeça da história da novela, dos personagens da novela, daquilo que você sentia assistindo a novela? A mesma coisa vale se eu pegar agora, né, como eu comentei numa aula também, eu pegar uma flor e eu passar a olhar essa flor. E se eu passar a olhar essa flor e suas pétalas, começar a pensar na beleza dela, no perfume, no cheiro, no formato, como ela foi criada, entrar no universo da flor, este universo passa imediatamente a ser o único que existe. Todo o resto da minha vida, todas as outras questões, desaparecem. Quando eu penso, estou estressado, preocupado com o futuro, porque eu estou com o meu pensamento, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem, como é que eu vou fazer aquela reunião, como é que eu vou conseguir dinheiro, o que eu faço no trabalho, como é que eu respondo alguma coisa que fizeram para mim, ou que não fizeram para mim, como é que eu vou fazer? Toda vez que eu estou pensando nisso, eu estou pensando no futuro. E olha só, o que acontece no meu presente? Isso me estressa, me angustia, faz com que meus hormônios se modifiquem, eu acabo trazendo doenças para o meu corpo físico e uma série de coisas. Por quê? Porque apenas pensar no futuro, eu não estou pensando numa coisa abstrata. Percebem isso? Eu estou pensando numa realidade. Por que é uma realidade? Porque eu estou pensando. Não que o futuro seja uma realidade. E a gente erra muito nisso. Porque a gente acha que o futuro é uma realidade e quer ficar pensando no futuro, em vez de tratar o futuro no presente. Nós vamos ter o presente para tratar todos os problemas do futuro. Tratemos desses problemas no presente, não no futuro. Mas a gente gosta de tratar no futuro. Então a gente põe o pensamento lá para frente e vai trabalhando. Vocês percebem que, na verdade, quando eu faço isso, eu nada mais estou fazendo do que vivendo esses problemas? Ao ponto de trazer problemas físicos para mim, e mentais e psíquicos. Qual é a realidade? A realidade sou eu aqui sentado na cadeira, funcionando, né, biologicamente,
Ou a realidade é o meu pensamento que está no futuro? E é essa a minha realidade que eu estou vivendo? Qual é a verdadeira realidade? O mesmo vale para o passado, né? Quando eu penso no passado, tenho fobias, traumas, fiquei enfim, com mágoas. Eu trago isso para o presente, eu sinto agora. Eu sinto aquela coisa ruim, eu sinto aquela... Ou então, às vezes, é uma coisa boa, uma saudade, alguma coisa, uma coisa boa que eu vi, mas eu sinto, eu vivo. E, de novo, eu esqueço de viver o presente e quero viver ao passado. Isso me traz consequências para o meu presente. Por que que me traz consequências para o presente? Porque, na verdade, o que que é mais real? Eu sentado na pedra, né, parado, ou o meu cérebro pensando no passado, vivendo o passado e sentindo o passado? O que é mais real? Porque se um terceiro me olhar, eu estou lá sentado na pedra, estou sentado na cadeira, eu estou em qualquer local, se um terceiro me olha, ele fala, olha, a realidade é ele ali sentado, levantou o braço, se mexeu. Essa é a realidade única do universo. Quando, na verdade, a sua realidade naquele momento não tem nada a ver com estar sentado lá. Você está viajando em outra dimensão, você está em outro local e trazendo isso tudo para o seu presente, trazendo para o seu momento. Não é verdade? Então, o que é a realidade? O que é a verdade? A verdade é aquilo que a gente vê, é a matéria, ou a verdade é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a nossa consciência foca? Olha a grande diferença. O que é se eu meditar, a meditação? De novo, o que é a realidade? A realidade é um corpo com perna cruzada ou, né, qualquer posição ali parado? Ou a realidade é tudo que está acontecendo durante aquela meditação num nível de consciência? Qual é a verdadeira realidade? Quando eu tenho e eu quero trazer para a minha vida felicidade, gratidão, o que é a realidade? Quando eu trago esses pensamentos bons, né, e tento trazer uma boa vibração para o meu presente, é isso que eu vivencio. E não aquilo que os terceiros olham. Então eu posso vivenciar agora a felicidade, a tristeza, a mágoa, a preocupação do futuro. Eu posso vivenciar infinitos universos, dependendo de onde eu foco o meu pensamento. Porque, no final das contas, a única realidade é o nosso pensamento. A única realidade é a nossa consciência, e não a matéria. Vocês lembram que nós comentamos em outras aulas também, de que a matéria, ela é consciência. Falamos isso desde a primeira aula. A matéria nada mais é do que consciência, porque ela é criada pela consciência. A consciência cria a matéria. Então, a realidade, ela não é a matéria. A realidade é a consciência. E quando nós falamos de nós, né, já como partes da divindade, mas uma parte finita dela, nós entendemos que a nossa realidade é essa parte finita, essa pequena parte da realidade global que nós pensamos e que nós vivemos. Se você está triste, se você está com depressão, se você está com qualquer problema, a única coisa que você tem que fazer para sair disso é desviar o foco. Só desviar o foco. Parar de pensar naquilo que te deixa deste estado. E entender que nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Nós criamos as emoções que nós queremos sentir. Quantos motivos nós temos para a gratidão nesse exato momento, no dia de hoje? Eu não vou ficar listando aqui porque, né, seria a perda de tempo, mas, enfim, vocês sabem quantas coisas que nos aconteceram desde que nós acordamos só hoje, e que a gente tem que ter enorme gratidão, que são coisas maravilhosas da nossa vida, da nossa existência, do dia, enfim. Mas nós queremos focar aonde? Em tudo de bom que aconteceu? Ou naquele probleminha, naquela questão ruim, e que você vai ficar, né, remoendo dentro de você? Então, de novo, essa é a diferença entre estar com uma boa saúde, estar com uma má saúde, viver feliz ou viver triste. O universo, gente, ele é sempre neutro. O universo não tem bom nem mal. O universo não tem feliz nem triste. O universo, ele tem todas as energias possíveis.
mas é você que escolhe qual energia que você quer vivenciar, qual é a realidade que você quer viver. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos falar de outras realidades, né? Muitas pessoas falam assim para mim, Daniel, você acredita em sonhos? Eu falo, se eu acredito em sonhos, bom, eu sonho toda noite. Como é que eu posso sonhar toda noite e não acreditar em sonhos? Não, mas você acredita que o sonho é real? Bom, quando eu estou dormindo, a única realidade que existe para mim é o sonho. Não existe a realidade de eu estar deitado na cama dormindo. Essa realidade não existe. Vocês percebem isso? A única realidade é o sonho. Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vivencia, está dentro do sonho. E aí eu pergunto para vocês de novo, qual é a realidade mais real? A realidade de quem está na cama dormindo ou a realidade do que você está vivenciando no sonho? Nós podemos dizer que agora, este momento nosso aqui de realidade é mais real do que o momento de realidade do sonho? Tudo isso aqui também é peremptório. Tudo aqui também desaparece. Tudo aqui também é cíclico. Lembra que a gente comentou? Assim como no sonho. Então, qual é a maior realidade? Qual é a maior realidade? Nós temos a situação do sonho lúcido, né? Eu não sei quem de vocês já vivenciou um sonho lúcido, mas existem muitos exercícios para você conseguir vivenciar um. Eu aconselho, é uma coisa fantástica. Você dorme e você, durante o sonho, você lembra que você está sonhando. E quando você lembra que você está sonhando, você vê tudo com mais cor, com mais nitidez, com mais detalhes, com mais perfeição. E mais do que isso, você pode controlar o seu sonho, porque você está consciente que você está sonhando. E aí você controla o seu sonho e faz N coisas diferentes. É uma experiência muito bacana. Agora, qual é a realidade? Você fala assim, poxa, mas você controla o sonho, você controla um monte de ilusão? Qual a diferença entre a ilusão do sonho e a ilusão da nossa realidade material aqui à nossa volta? Gente, qual é essa diferença? Quando eu tenho consciência no sonho de que eu estou sonhando, eu apenas tive um despertar da consciência maior dentro do sonho. Olha só, um despertar da consciência maior dentro do sonho. E quando eu estou aqui fora do sonho, será que nós não estamos buscando justamente um despertar da consciência maior dentro desta realidade? E que nós não estamos sonhando aqui também? Porque o que significa estar sonhando aqui também? O que significa a ilusão disso tudo aqui à nossa volta? Significa simplesmente que essa não é a realidade. Nós conversamos isso ao longo de todas as aulas, então já deve ter ficado claro, esta não é a realidade. Mas esta é sim o quê? Uma frequência energética a qual a nossa consciência, através dos corpos, está podendo ter contato direto, e através deste contato direto, o que ela faz? Ela experiencia, ela experimenta, ela tem sensações, ela decide. Mas assim como ela faz isso aqui, ela faz isso no sonho, ela faz isso no sonho lúcido, ela faz isso em qualquer local. E não há diferença nas sensações. Existe um experimento, muitos, acredito que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre isso, que quando você está jogando um videogame, né, e você está lá jogando videogame, a sensação que você tem, as emoções que você tem, são como se fossem reais, no sentido de que o nosso cérebro, ele não diferencia o jogo do videogame da realidade. Então, para o seu cérebro, tudo que está acontecendo no videogame é real. Isso é a mesma coisa para tudo. Se eu focar no videogame, minha vida passa a ser videogame. Eu passo a ser aquele personagem. Eu sinto a emoção daquele jogo. A vida é assim. Tudo é assim. Nós nos conectamos a alguma frequência, que pode ser essa matéria, pode ser uma frequência de um sonho, pode ser uma frequência de sonho lúcido, pode ser uma frequência de uma meditação, pode ser uma frequência de outras, enfim, de outras formas de consciência alterada. E dentro dessas frequências, a nossa consciência recebe informações, ela tem percepções, e ela vive isso. E esta é a verdadeira realidade. A realidade não é nada do que nos cerca.
A realidade não é o que está à nossa volta. A realidade é simplesmente aquilo que a nossa consciência foca a cada minuto e a cada segundo. Então, se você quer mudar a sua realidade, basta você focar agora, neste minuto, em algo diferente, em um sentimento diferente, em uma emoção diferente, e você automaticamente começa a mudar essa realidade. Quando você sai para fazer exercício, você vai nadar, você vai correr, andar de bicicleta, jogar futebol, muitas vezes você entra em outro mundo. Eu lembro que eu jogava futebol, era ótimo, né? É que eu tô ficando velho, já não dá mais para jogar muito, né? Mas é uma delícia, por quê? Porque você esquece do mundo. Significando o quê? O resto do mundo deixa de fato de existir, porque naquele momento você está tendo aquela experiência específica. O seu universo inteiro se trata daquele momento, daquela bola, enfim, da natação, daquilo que você for fazer. Então, é importante a gente lembrar disso. Quando a gente fala outra coisa, né? Quando eu estou mesmo sentado aqui, né? Você senta e você começa a pensar. Já fez isso, né? Sentar na mesa, às vezes está lá voando, está pensando um monte de coisas, pensando na vida. De novo, qual é a realidade? A realidade, de verdade, aquilo que você sente, as emoções, aquilo que vai influenciar no teu corpo, aquilo que vai influenciar nas tuas emoções, não é o seu corpo sentado olhando para o teto. São simplesmente os pensamentos que você está focando. São eles que vão formar a sua realidade. E quem controla os seus pensamentos? Quem controla aquilo que você quer escolher como emoção, como não emoção, aquilo que você entende que é seu, aquilo que você entende que é dos seus corpos? Você. Olha o poder que a sua consciência tem para definir a sua realidade a cada instante, a cada momento. Outro dia eu estava na rua e eu vi, enfim, como todo mundo já viu várias vezes, né? Um cara louco, né? Aquela questão da insanidade, da loucura. E ele gesticulava, ele falava com pessoas que não estavam na frente dele, ele, enfim, ele estava lá no meio, mas ele tinha uma vida própria. E a gente passa por eles e fala assim, é um louco, coitado, né? E o que é um louco? O louco, na verdade, ele é uma pessoa que simplesmente está sintonizada numa realidade diferente da sua. Por quê? Porque a consciência dele está focada em pensamentos, em realidades diferentes daquela que você está vendo. Quem já não falou sozinho? Eu falo sozinho o tempo todo, né? E me pega e fala sozinho, Daniel, o que você está fazendo? Tá falando sozinho. Deixa eu falar que eu falo, eu gesticulo, é uma maravilha. E qual a diferença entre isso e o louco? Mínima. Porque, na verdade, eu estou também vivendo uma realidade totalmente diferente daquela realidade de quem está me vendo. E simplesmente isso. Então, o louco é muito interessante, né? Porque a gente tem que entender que ele não existe o louco como consciência. A consciência nunca é louca. A consciência recebe frequências e ela vai ter experiências de acordo com essas frequências. E se a frequência que ela recebe é diferente daquela que a maioria da sociedade recebe, é diferente da comum, então ela vai experimentar uma coisa diferente. Mas para aquela consciência, aquilo é a extrema realidade. E é tão real aquelas pessoas com que o louco conversa na frente dele, quanto o que nós estamos fazendo aqui agora, eu conversando com vocês. É tão real quanto. Então, eu só queria hoje trazer esse pensamento, né, essa ideia sobre o que é real, para que a gente possa refletir, trazer para nossas vidas, trazer para os nossos conceitos, e a gente sempre lembrar de que, sempre que a gente achar que a gente tem a verdade absoluta, né, lembrar que ela não existe aqui. Aqui nós só temos, no máximo, uma verdade muito relativa. E quando a gente achar que o mundo real ele nos aprisiona, que o mundo real nos limita, ou a gente tiver qualquer reclamação com o mundo real, vamos lembrar que esse mundo real é uma ilusão. E que, na verdade, só existe aquilo que a gente pensa. E que eu posso criar um mundo real, extremamente real, muito mais agradável, muito melhor do que qualquer outro mundo que você possa imaginar, na cabeça, no pensamento, na imaginação, na meditação, no sonho de qualquer outra pessoa. Então, gente, o real é apenas uma verdade relativa. E a matéria certamente não é a realidade. Ela certamente é uma realidade tão pequena que, na verdade, vocês sabem, no dia a dia, quando vocês estão vivendo, quantas horas do dia você passa
focando na matéria que está ao seu redor. Você passa 90 e tantos por cento desse seu dia focando no que está na sua cabeça, focando naquilo que está no seu pensamento, independentemente da matéria ao seu redor. Então, vamos lembrar disso. A nossa realidade é individual e a nossa realidade acontece numa ligação entre a consciência, a nossa consciência individual e as percepções de frequências energéticas que chegam até lá. Essa é a única realidade que existe. Eu quero agradecer enormemente por a gente ter podido compartilhar nesta noite esta realidade, né? Ou seja, porque hoje nós compartilhamos uma realidade que nossas consciências escolheram. E eu espero que tenha sido tão prazeroso quanto foi para mim. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação, e a gente se vê, então, na semana que vem, com a 8ª aula, ok? Então, muita luz para todos, muita paz, e tenham uma excelente semana. Um forte abraço e até já.